Olá, galerinha do segundo ano, eu sou o Flávio Gualdi, seu professor de Física, e hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisãozinha rápida aqui de algumas coisas que vocês aprenderam lá, ou devem lembrar do primeiro ano, e que vai ser importante para essa caminhada agora no segundo ano, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os ramos da física, tá? Vamos relembrar aqui os ramos, né? Todos os ramos que a física tem, são grandes áreas de estudo, né, da física. Vamos falar sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Vocês vão relembrar um pouquinho o que são essas grandezas, tá? É importante para que vocês prossigam aqui no segundo ano. E também vamos relembrar um pouco do Sistema Internacional de Unidades, tá? Podem ficar tranquilos, eu não vou cobrar nenhuma fórmula agora, né? É óbvio que as fórmulas fazem parte da física, né? Tá aqui é igual a mc ao quadrado, não dá nem para ver direito, mas o que eu quero é que vocês entendam de onde vieram as fórmulas, tá? Isso, para mim, é mais importante de tudo. Por quê? Porque só jogar um monte de fórmulas em vocês não faz sentido nenhum, né, gente? Não faz sentido. Eu quero que vocês entendam o que é aquela fórmula, aonde os cientistas que chegaram a essa fórmula, onde eles queriam chegar, o que eles queriam com aquilo, né? Porque, como eu disse lá no meu vídeo de apresentação, Isaac Newton, quando formulou as leis da mecânica clássica, ele não estava querendo matemática, ele não estava querendo fazer contas, ele estava querendo entender a natureza, né? Einstein, quando desenvolveu o E igual a mc ao quadrado aqui, ele desenvolveu uma forma de explicar um processo natural. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Nós não estamos aqui para jogar, empurrar fórmulas, fazer com que vocês decorem formulazinhas e formulazinhas e formulazinhas, e vocês não entendem nem de onde veio aquilo e nem para que serve aquilo. Não é esse o meu objetivo aqui com vocês, tá bom? Então, eu quero falar o seguinte com vocês. Vocês lembram que a física ela é, então, subdividida em ramos, né? Como se fosse uma árvore que tem vários galhos grossos, e desses galhos grossos vem galhos menores e depois vem as folhas, né? Então, a física, no completo, é essa árvore. Agora, os ramos da física são esses galhos grossos, que vão direcionar os estudos para uma determinada área. Então, primeiro, nós temos a física clássica, né? A mecânica clássica, aliás, desculpa. Nós temos a mecânica clássica. O que é a mecânica clássica? Não é você aprender a estudar o motor do carro, não é isso. A mecânica, ela vai estudar o movimento. Então, tudo que está ligado ao movimento, que causa movimento, as reações, como esse movimento acontece, né? Quando a gente tem aqui um objeto e joga esse objeto para o outro lado, como é que eu ia saber que esse objeto ia cair aqui? Isso tudo é explicado pela mecânica, tá? Então, quando a gente tem um carro em movimento, uma bicicleta andando, se a gente tem uma inclinação da rua e a bola de futebol sai rolando rua abaixo, como que isso se explica? Né? É pela mecânica clássica, tá? Então, a mecânica, ela sempre vai estudar o movimento. E, óbvio, dentro da mecânica, nós temos a cinemática, nós temos a dinâmica, nós temos diversas áreas ali que vão subdividir o estudo do movimento, né? Tem o movimento retilíneo uniforme, tem o movimento circular uniforme. Cada tipo de movimento vai ser estudado dentro da mecânica, tá bom? É só lembrar, por que a gente chama o cara que conserta o carro de mecânico? Porque o carro é um instrumento de movimento. Então, o mecânico está cuidando de que o instrumento funcione, né? Por isso que a gente fala que é mecânica, tá? Depois, nós temos, então, a termologia. Termologia, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Já mandei material aqui para vocês irem dando uma olhadinha, tá? A termologia, ela é o ramo da física que estuda, obviamente, a temperatura,
né? Não é, a termologia não é só pegar um termômetro e medir a temperatura do ambiente, medir a temperatura do sovaco, não é só isso, tá? A termologia, ela vai estudar a interação da energia térmica, tá? Que é o calor. Então, a termologia, ela vai estudar isso, ela vai estudar a interação, quando um calor passa de um corpo para o outro, por que que isso acontece, como isso acontece, né? As reações dadas através do calor ou da ausência dele, dilatação, contração, tudo isso vai ser visto, né, dentro da termologia. Nós temos aí outros ramos, temos a termodinâmica, temos a calorimetria, são diversas áreas, né? Expansão dos gases também, né? Porque quando um gás resfria, ele contrai, quando um gás esquenta, ele enche, né? Isso tudo faz parte da termodinâmica, da termologia, tá? Que vai estudar as reações térmicas. Bom, depois nós temos também a ondulatória. O que é a ondulatória? Já é o terceiro ramo da física, tá, gente? A ondulatória, ela vai estudar o movimento das ondas. Das ondas. Então, a gente tem as ondas do mar, nós temos as ondas sonoras, né? Que você está me ouvindo agora graças a ondas sonoras que estão perturbando o ar, e essa perturbação chega lá no seu ouvido e você consegue perceber o que eu estou falando. Então, esse é um tipo de onda. Se você pegar uma bacia e você botar um pouco de água dentro, deixa ela paradinha até a água ficar bem paradinha. Pega uma pedrinha e joga lá dentro. O que você vai ver? Ondas. Ondas se formando por causa dessa perturbação da pedrinha. Então, quando nós estudamos a ondulatória, nós estamos estudando como que essas ondas funcionam, né? Elas carregam uma determinada energia e essa energia é estudada, existe uma lógica por trás disso, né? E nós podemos, então, conhecer as ondas e perceber como elas funcionam, tá? Depois disso, nós temos a ótica. O que é a ótica? A ótica, geralmente, quando a gente pensa em ótica, a gente pensa em óculos, né? Ó a diferença lá do professor com óculos e sem óculos. Então, o que acontece? A ótica, ela vai estudar tudo que é efeito da luz, né? Então, por exemplo, vocês estão me vendo porque a luz que está vindo aqui da lâmpada está pegando em mim, está chegando até a câmera está transmitindo um sinal para o seu celular, ou o seu computador, o seu celular ou computador está emitindo ondas que vão vir até os seus olhos através das cores. Então, a ótica, ela vai estudar os fenômenos da luz, né? Lentes, telescópios, microscópios, o próprio óculos, né? E as formas como você enxerga, as formas como são transmitidas imagens, tudo isso é percebido pela ótica. Até tem uma coisa legal também, se você pegou aquela bacia que você fez os efeitos da onda, se você pegar e deixar ela mais cheinha, pegar um graveto e inserir o graveto na água, você vai ver que ele faz tipo uma curva. O graveto que é retinho vai ficar assim na água, né? Vai ficar meio torto na água. Por que que isso acontece? É explicado dentro da ótica, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno. Eletricidade e magnetismo é o quinto ramo da física. Eletricidade, como vocês já devem saber, tá ali na tomada, né? Tudo que a gente liga, tudo que a gente liga na bateria ou na tomada, está consumindo eletricidade. Mas como funciona essa eletricidade, né? O que é essa eletricidade? Por que a eletricidade faz com que as coisas funcionem? Isso tudo é explicado dentro do ramo da eletricidade e magnetismo. Outra coisa que é explicada lá, porque está relacionada também, é o próprio magnetismo, é o ímã. Como é que o ímã funciona, né? Como é que a eletricidade e o magnetismo interagem um com o outro. Quer ver um exemplo legal? Se você pegar uma pilha, pegar um prego e um fiozinho, enrolar esse fiozinho no prego, deixar com várias voltinhas e ligar esse fiozinho nos polos da pilha, o prego vai se transformar num ímã. Enquanto ele estiver ligado na pilha, ele está funcionando como um ímã e vai atrair outros pregos para ele. Isso por quê? Porque a eletricidade e o magnetismo interagem um com o outro. Tá? Isso vai ser explicado para vocês no momento certo, quando a gente entrar nessa matéria, tá bom?
Por último, nós temos a física moderna, que é aquela física que explode a cabeça de todo mundo. Essa aqui é igual a mc ao quadrado. É a física que o Einstein desenvolveu, né? É a física das partículas subatômicas, é a física quântica. Isso vocês vão ver lá no terceiro ano, pode ficar tranquilo agora, mas é só para vocês saberem que a física moderna, ela estuda as reações, as interações atômicas, o decaimento atômico, né, a radioatividade de alguns materiais, ela vai estudar a mecânica das partículas subatômicas que não obedecem às mecânicas lá da mecânica clássica, né, por isso que nós temos a mecânica quântica. Então, a física moderna, ela vai estudar mais a fundo tudo isso que está lá no mundo subatômico, no mundo menor que um átomo, e também vai estudar a relativística, né, que é a interação dos objetos, da massa dos objetos, né, com a gravidade, tá? E a velocidade da luz e tudo isso, vocês vão entender lá na frente como isso funciona. Bom, por que eu estou falando isso? É só para lembrar o que é a física, o que a física engloba, né? Tudo isso que a física abrange. Então, eu já deixei lá no roteirinho de vocês uma atividade para vocês fazerem, que é identificar alguns objetos da sua casa e dizer para mim, né, colocar lá no caderno, a qual ramo da física aquele objeto pertence. Por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos aqui para facilitar a vida de vocês. Uma bicicleta. Você tem uma bicicleta na sua casa. O que a bicicleta faz? A bicicleta gera movimento. Se a bicicleta gera movimento, então ela faz parte de qual ramo da física? Da mecânica. Por quê? Porque a mecânica é o ramo da física que estuda os movimentos. Outro exemplo, você tem aí na sua casa um fogão a lenha. O que o fogão a lenha faz? Ele esquenta as coisas para você ferver uma água, para você fazer uma comida, né? Então, o que o fogão a lenha vai trabalhar? Ele vai trabalhar com temperatura. Se ele trabalha com temperatura, ele vai trabalhar com termologia. Isso mesmo. Então, nesse sentido que eu quero que vocês me deem exemplos de dentro da sua casa, tá? Se você não estiver conseguindo encontrar, procura o professor, que eu vou te ajudar a identificar cada coisinha em qual ramo da física ela vai se encaixar, tá bom? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre grandezas, tá? Eu sei que vocês já estudaram grandezas, então a gente vai dar só uma pincelada rápida aqui para vocês lembrarem, tá bom? Grandezas não significam só tamanhos, tá? Não é a grandeza da minha pança aqui, dá para medir essa grandeza também, mas não é disso que a gente está falando, tá? Uma grandeza é algo que pode ser medido e quantificado, tá? Então, por exemplo, distância. Distância é uma grandeza. Por quê? Eu estou a 20 metros do portão da minha casa. Eu estou a 2,5 km da minha escola. Então, essas distâncias, elas são grandezas, né? Estou a 20 metros, estou a 10 quilômetros. Hoje, a temperatura está agradável, estamos a 21 graus Celsius. 21 graus Celsius, então nós estamos medindo alguma coisa, né? Nós temos um valor e uma unidade. Dentro das grandezas, nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares, elas só precisam de um número e uma unidade, como isso que eu estava falando agora. O computador está a 3 metros do meu sofá. A lâmpada está a 2,5 metros de altura. Eu preciso caminhar 3 quilômetros para chegar na escola. Tudo isso é grandeza escalar, é um número seguido de uma unidade. Então, metros é a unidade, quilômetros é a unidade, graus Celsius é a unidade. Então, a gente tem um número, uma unidade, é uma grandeza escalar, tá? Grandezas vetoriais, elas precisam de mais do que isso para poder ser entendida. Por exemplo, deslocamento. Eu vou andar 1 metro. Tá, mas eu vou andar 1 metro para onde? Aonde que eu vou chegar com esse 1 metro? Se eu andar 1 metro para frente, eu vou estar aqui mais próximo a vocês. Se eu andar 1 metro para trás, eu vou estar 1 metro mais longe de vocês. Se eu andar 1 metro para o lado,
se eu andar 1 metro para o outro. Então, a grandeza vetorial, ela tem intensidade, tá? Então, a intensidade, ela já vai ser, por si só, como se fosse uma grandeza escalar. Então, por exemplo, eu vou andar 1 metro, tá? Meu deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, eu vou andar 1 metro. Eu preciso saber, primeiro, a direção e o sentido, tá? Então, nós temos... a gente tem, então, a intensidade, a direção e o sentido, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou andar 1 metro, em que sentido? Horizontal, tá? Eu não vou andar para cima, se eu andar para cima, eu vou pular, né? Posso fazer isso? Posso. Posso pegar e subir uma escada, por exemplo. Eu estou andando 1 metro para cima, então, preciso saber o sentido. Sentido horizontal. Qual a direção? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Para que lado eu vou? Afinal, isso vai me dar uma posição exata onde eu vou parar, porque eu sei a quantidade de metros que eu andei, eu sei o sentido que eu andei e eu sei a direção que eu andei. Então, toda grandeza vetorial vai ter uma intensidade, ou módulo, né? Também é conhecido como módulo, uma direção e um sentido, tá? Por exemplo, outro exemplo, o João passou de bicicleta. Tá, mas passou de bicicleta. Passou de bicicleta, ele pode ter para qualquer lugar de bicicleta. Ele passou no sentido norte-sul de bicicleta a 3 km por hora, então, subindo. Então, ó, a gente já tem direção, sentido, né, e módulo, ou intensidade. A velocidade que ele estava, para onde que ele foi, né, se ele estava indo para cima, para baixo. Então, isso tudo é uma grandeza escalar, tá? E quais são, professor, então, as grandezas escalares? Geralmente, a grandeza escalar, ela tem um número seguido de mais de uma unidade, tá? Então, por exemplo, velocidade. Eu estava caminhando a 1 metro por segundo, tá? Então, nós temos um número, 1. Nós temos mais de uma unidade, metro por segundo. Então, a cada segundo, eu andava 1 metro. Então, isso é uma grandeza, isso é velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Outro exemplo aqui de grandeza vetorial. Força. Eu apliquei uma força de 1 newton, né? Eu não sei se vocês lembram da aplicação de forças. Se vocês não lembram, vocês, por favor, avisem aqui o professor que eu preparo uma aulinha só para relembrar essas coisas, tá? Então, apliquei uma força de 1 newton aqui na minha caneca. Mas eu apliquei a força para cima, apliquei a força para baixo, eu apliquei a força para um lado, apliquei para o outro. Para onde eu apliquei essa força? Isso vai definir para onde foi o movimento da caneca. Ou se não fez movimento. Será que 1 newton é suficiente para empurrar essa caneca? Ou se eu aplicar 1 newton aqui não vai fazer nada? Tudo isso depende, né? Então, a força também é uma grandeza vetorial, tá? Então, como vocês podem ver, nós temos as grandezas escalares, nós temos as grandezas vetoriais e nós vamos trabalhar com elas. Por isso que é importante a gente saber a diferença dessas grandezas, tá? Então, nós vamos trabalhar com ela, a gente precisa aprender a identificar, né? A gente vai aprender, por exemplo, a gente vai mexer muito agora aqui nas próximas aulas, que a gente vai mexer com calorimetria, a gente vai aprender muito sobre a grandeza da temperatura, né? Qual é a temperatura? Temperatura, ela é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem um número seguido de uma unidade. Por exemplo, hoje está fazendo 20 graus Celsius, né? Graus Celsius é a unidade. Então, a água ferve a 100 graus Celsius. A água congela a 0 graus Celsius. Essas são unidades, é um número e uma unidade. Então, nós vamos trabalhar bastante com essa grandeza escalar, tá? Bom, dito isso, a gente precisa lembrar do Sistema Internacional de Unidades. Por quê, professor? Porque o Sistema Internacional de Unidades, ele foi desenvolvido lá na década de 60, 1960, usando o sistema padrão francês, que é o sistema de MKS, que chama, que é o sistema de metro, quilo, segundo, tá? Por que tem essa padronização? Para facilitar.
qualquer pessoa que vai em qualquer lugar do mundo, se estiver usando o Sistema Internacional de Unidades, você vai conseguir. Às vezes você, eu vou fazer um estudo, por exemplo, eu trabalho com pesquisa de eletromagnetismo. Às vezes eu vou baixar um estudo de uma pessoa que não é daqui do Brasil, eu vou baixar um estudo de uma pessoa que é lá da Rússia. Como é que eu vou saber os números que eles estão falando? A Rússia usa o Sistema Internacional de Unidades. Então, eu vou olhar para aquelas contas, eu não preciso entender russo. Tá? Realmente, eu não sei falar russo. Mas se eu olhar para os cálculos, eu vou saber o que está sendo calculado ali. Por quê? Porque está tudo dentro de um mesmo sistema que a gente usa aqui no Brasil. Tá? Só tem 3 países que não usam o Sistema Internacional de Medida, que é os Estados Unidos, Myanmar é um país também, e a Libéria. Tá? Esses 3 países não usam o Sistema Internacional de Medida. Os outros países do mundo, praticamente todos, usam. Então, é muito importante a gente saber. Outra coisa importante a gente saber é que, quando a gente vai fazer um exercício, nem sempre o exercício traz a informação dentro do Sistema Internacional de Medidas. Então, para não ter perigo de errar uma conta que você vai fazer, você faz o quê? Primeiro você pega todas as unidades do exercício, transforma ela no Sistema Internacional de Medidas, faz a conta, né? E depois você vê se a resposta está no Sistema Internacional de Medida ou você tem que converter de novo. Mas isso, gente, evita muito erro de contas, tá? Às vezes a gente está falando de 20 metros por segundo e a resposta está 20 quilômetros por hora. Aí você vê o 20 e acha que a resposta é a certa, mas não é. Por quê? Porque não está nas mesmas unidades, tá? Então, quais são os principais sistemas de medida? São o sistema de comprimento, tá? Que é o metro. Tempo é o segundo, tá? Não é hora, não é minuto, é segundo. Massa é quilograma. Massa, gente, não é macarrão de comer, tá? Massa é a quantidade de massa, de peso, entre aspas, que tem ali. Por que eu falo peso entre aspas? Porque o peso ele pode ser diferente se a gente estiver num local diferente, né? Por exemplo, agora não sei se vocês viram, pousou um robozinho nosso lá, um rover chamado, não lembro o nome agora, Serenity, uma coisa assim, pousou em Marte, né? Nós temos um robozinho lá, um carrinho, tipo um carrinho de controle remoto, que está lá em Marte. Só que a gravidade de Marte, ela é 1/3 da gravidade do planeta Terra. Se ele tem 600 quilos aqui, ele vai pesar aproximadamente 200 quilos lá. Isso faz a diferença para os cientistas calcularem a quantidade de energia que ele precisa ter para rodar, por exemplo, né? Lá na mecânica clássica, eles precisam saber como é que vai ser o movimento desse rover, desse carrinho, lá em Marte. Para eles saberem isso, eles têm que considerar que, mesmo que ele tenha a mesma massa, a mesma quantidade de matéria ali, ele não tem o mesmo peso, tá? Então, é importante a gente saber a diferença de massa para peso. Estamos todos na Terra? Massa e peso vai ser a mesma coisa. Saiu da Terra, já muda tudo, tá bom? Corrente elétrica, vocês vão ver depois, que é o ampere, né? A temperatura não é graus Celsius, tá, gente? A gente usa muito graus Celsius aqui no Brasil, mas para cientificamente falando, no Sistema Internacional de Medidas, você vai usar a escala Kelvin, tá? Eu vou ensinar agora, nas próximas aulas, eu já vou ensinar vocês a fazer a conversão de Celsius para Kelvin, tá? Estados Unidos também não usa Fahrenheit, que é uma escala muito zoada, eu vou mostrar para vocês essa escala muito doida também. Tem também a quantidade de matéria, né? Não sei se vocês lembram lá em química, quantidade de átomos é chamada de mol, e intensidade luminosa é chamada de candela, tá? Não é cadela, mulher do cachorro, não, tá? É candela, de candelabro, lembra dos candelabros, aqueles coisas de metal que tinham várias velas, assim, para a pessoa andar com ele à noite. A gente vê muito em filme de terror, né? Bom, é isso, gente. Eu gostaria também de lembrar vocês, tá? Que nós temos, sim, a notação científica. Notação científica, olha só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês.
para vocês entenderem aqui. Pronto, aqui, olha só. A notação científica ela vai ser o seguinte. Imagina você que nós temos aqui a velocidade da luz em metros por segundo, tá? Vamos falar no Sistema Internacional de Medidas. Ela anda a 300 milhões de metros por segundo. É rápido pra caramba, né? Agora, se vamos falar do raio atômico, não sei se vocês lembram, sabe o que é o raio? Raio é basicamente a metade do tamanho dele, tá? Metade do tamanho de um átomo. Um átomo tem 6, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 9, 2 metros, tá? Então, aqui nós temos duas grandezas aqui, ó, uma grandeza vetorial, velocidade, e temos uma grandeza escalar, que é o tamanho, tá? Pode ver aqui, ó, metros por segundo, são duas unidades que nós temos aqui para definir esse valor. Então, aqui é uma grandeza vetorial, tá? Grandeza vetorial. E aqui nós temos esse tamanho aqui em metros, então ele não tem uma setinha. Tanto de um lado quanto do outro, ele vai ser metros, tá? Aqui, olha só, se a gente for trabalhar isso aqui, se a gente for botar isso aqui dentro de uma fórmula, cara, não vai ter linha no caderno que aguente um cálculo desses, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a notação científica, tá? Notação científica, você vai ver que parece meio complicado, mas não é. Por quê? Olha só. Nós temos, então, aqui que a velocidade da luz, tá? Como é que eu vou fazer a notação científica? A notação científica sempre vai ser... Aqui, deixa eu colocar aqui. A notação científica sempre vai ser maior que 1 e menor que 10, tá? Maior ou igual a 1, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar, vai transformar esse número aqui num número maior que 1 e menor ou igual a 10 e vai contar a quantidade de zeros. Então, olha só como é fácil. Por exemplo, aqui, a gente sempre vai botar vezes 10 elevado a uma potência, tá? Então, aqui, ó, a gente vai botar qual vai ser o número aqui dentro, qual vai ser o número que é maior que 1 e menor que 10. Então, este número vai ser o número 3, né? 3 é maior que 1 e menor que 10. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai contar quantos zeros ele tem para a direita. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros à direita. Tá, então, professor, como é que eu vou escrever isso? Esse aqui vai ficar escrito, então, 3 vezes 10, tá? Então, é o número 3 vezes 10 elevado a 8 zeros. Então, é 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Ah, e esse aqui de baixo, professor, esse númerozinho bem pequeno, esse número aqui é muito grande, né? Esse da velocidade da luz. Agora, esse númerozinho bem pequeno, a gente vai fazer a mesma coisa. Qual número? Aqui, ó, depois de passar todos esses zeros, do primeiro número que não é zero, aqui, do primeiro número que não é zero, qual vai ser o número maior que 1 e menor que 10? É o 5, né? Então, a gente vai botar 5, aqui, 5, vírgula, o resto dos números que tem ali, vezes 10, agora que vem o pulo do gato. Elevado a quê? Quantos zeros a gente tem aqui? Vamos contar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Só que esses zeros estão para a esquerda, né? Então, se o zero está para a esquerda, o númerozinho ali do expoente vai ser negativo. Então, vai ser 5,292 vezes 10 elevado a menos 11.
tá? Então, sempre que o número for, que os zeros estiverem para o lado esquerdo, desde que tenha uma vírgula aqui, tá, gente? Ó, essa vírgula aqui é importante, tá? Esta vírgula aqui é importante. Então, sempre que tiver um número, deixa eu circular ela aqui, esta vírgula aqui, tá? Sempre que tiver um número depois da vírgula com um monte de zero, você vai calcular os zeros para a esquerda e vai botar aqui negativo, tá? E sempre que tiver um monte de zero à direita, tá? Vindo para a direita, o número de zeros vai ser positivo. Então, sempre vai ser essa estrutura aqui, vezes 10, elevado ao número de zeros, negativo ou positivo, né? Sempre maior ou igual que 1 e menor que 10, tá? Outro exemplo fácil aqui, professores, então se eu vou escrever 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão vai ser igual a 1, né? Que é menor ou igual a 1, né? Então, é 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a 6, tá bom? Essa é a notação científica, a gente vai usar bastante isso daqui para frente, né? Mas não se preocupem em aprender tudo agora. Eu só quero que vocês entendam, tá? Deixa eu voltar o meu carão aqui para vocês, isso. Eu quero que vocês entendam esses processos. Se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei aqui, eu quero que você me mande uma mensagem, tá? Pode me chamar lá no WhatsApp e falar, professor, eu não entendi isso, eu não entendi isso, eu não entendi isso. Pode fazer uma lista. Lembrem-se que eu falei para vocês, o professor de vocês é um professor que se alimenta de dúvidas. Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou ficar com fome. E eu tenho certeza que vocês não querem que eu fique com fome, né? Então, pessoal, mande as dúvidas para mim. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar, tá bom? Eu quero muito que vocês entendam os processos da física, tá? E para vocês entenderem, eu preciso que vocês entendam isso que eu expliquei para vocês. Se vocês não estiverem entendendo, a gente vai dar um jeitinho até que vocês consigam falar, é isso, entendeu? Se não tivesse, é isso, aí para mim não está funcionando não, tá bom? Então, gente, eu espero as respostas de vocês, eu espero que vocês me digam aí o que vocês estão com dúvida para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até logo.